Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Adina Bacre do canal Exatamente Matemática para a resolução de mais um exercício. Antes, se você não é inscrito, aperta aquele botão ali, depois vem comigo para o enunciado. E temos aqui, ó, um poliedro convexo tem 8 faces triangulares e 6 faces octogonais. Quantos vértices tem esse poliedro? Pessoal, aqui queria comentar algo com vocês. Toda vez que ele disser para vocês quais são as faces, os tipos de faces que formam o seu poliedro, você tem que lembrar basicamente de uma definição que eu falei para vocês lá no vídeo introdutório, mas vou comentar aqui caso você não tenha assistido esse vídeo. Ele diz ali que uma aresta de um poliedro é onde concorrem duas faces adjacentes, ou seja, onde encontram-se duas faces adjacentes. Eu vou usar aqui esse meu cubo para mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa face azul e essa face amarela, o que eu tenho aqui? Ó? Você tem essa aresta aqui em comum, certo? Ou seja, quando eu contar o número de lados dessa face aqui, são 4 porque é um quadrado, e o número de lados dessa outra face aqui, ó, percebam que esse lado aqui eu contei uma vez, e quando eu contei do amarelo, eu tornei a contar esse lado aqui outra vez. Então, a contagem dessas arestas você pode fazer apenas contando o número de lados dos polígonos que formam cada uma das faces. Mas quando eu contar esse lado dessa face azul, eu também reconto ela na hora de contar dessa face amarela, tá bom? Então, isso daqui é uma duplicidade na contagem de arestas, quando você contar o número de lados que formam é, dos polígonos que formam esse seu poliedro, tá bom? Então, percebam o seguinte, toda vez que eu discriminar ou fizer um levantamento aqui das faces que contém, que formam o meu poliedro, eu tenho que fazer a soma dos lados de cada uma dos polígonos que compõem esse poliedro, das faces que compõem esse poliedro, somar todos e dividir por 2, por conta dessa dupla contagem, tá certo? Vou fazer aqui nesse exercício, você vai perceber. Primeira coisa que você já observa no exercício: poliedro convexo. O que eu posso fazer com poliedros convexos? Usar a relação de Euler, tá bom? Relação importantíssima do estudo de poliedros. Relação de Euler, matemático suíço aí, que fez um estudo bem é, contundente em relação aos poliedros, tá bom? Então, o que você tem aqui na relação de Euler? O número de vértices de um poliedro mais o número de faces é igual ao número de arestas mais duas unidades, tá bom? Então, seguinte, quando eu fizer a contagem das faces desse poliedro e quais são os polígonos que as formam, acontecerá o seguinte, ó. Número de faces, o que ele diz ele primeiro? Que são 8 triangulares e 6 octogonais. Então, 8 triângulos mais 6 octógonos, eu tenho um total de 14 faces. Quais são essas faces? Ele já está dizendo ali para mim, ó. Eu tenho 8 triângulos, certo? 8 triângulos e 6 octógonos, tá bom? E 6, aqui faltou acento aqui, e 6 octógonos. Octógonos. O que eu vou fazer com essa informação aqui? Ó? Você tem que lembrar apenas quantos lados formam cada uma dessas faces. Então, 8 triângulos, eu vou fazer o seguinte: 8 vezes 3, porque cada triângulo possui 3 faces. Depois, 6 vezes 8, porque cada octógono possui 8 faces. Beleza? 8 lados, desculpa. Então, 8 triângulos, 3 lados cada um, 6 octógonos, 8 lados cada um. Quando eu fizer a contagem das arestas, eu faço a seguinte continha. O número de arestas vai ser 8 triângulos com 3 lados cada um, mais 6 octógonos com 8 lados cada um. Tudo isso daqui dividido por 2. Por conta daquela contagem que eu falei para vocês. Quando eu contar o número de lados desse triângulo, de repente ele é vizinho de algum desses octógonos. Então a contagem das arestas é feita em duplicidade. Para compensar essa contagem dupla, eu divido por 2. Aqui a continha é simples, ó. 8 vezes 3, 24. 6 vezes 8, 48.
24 mais 48, se você somar aí, dá 72. 72 dividido por 2, o número de arestas do meu poliedro será de 36. E aí, pessoal, o exercício praticamente acabou, porque basta você pegar essa informação e aplicar na relação de Euler junto com a informação do número de faces, que são 14, 8 triângulos e 6 octógonos. Então, voltando aqui para minha relação de Euler, só fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Eu vou colocar lá. Número de vértices é o que ele pergunta, não sei ainda. Mais 14 faces, 6 triângulos e 8 triângulos e 6 octógonos. Número de arestas, fiz nessa continha aqui, descobri que é 36. 36 mais 2. 36 mais 2 é igual a 38. 38 com esse 14 que vai sair daqui e vai para o lado de lá negativo, eu fico com 38 menos 14, ou seja, o meu poliedro possui 24 vértices. Tá bom? Aqui está essa continha bem bacana, bem legal, com esse exercício sendo dado como uma descrição de cada uma das faces que formam o meu poliedro. 8 faces triangulares, 6 faces octogonais, tá bom? Faça essa continha, o ajuste dividindo aqui por 2 e depois aplique as informações obtidas na relação de Euler para responder o que o meu enunciado pedia, tá certo? Tranquilinho? Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Caso tenham algo a comentar, algo a dizer, é só escrever aqui embaixo, que se for uma dúvida, eu volto para te responder. Do mais, peço que não se esqueça dos nossos 3 famosos Cs, que são: curta, comente e compartilhe esse exercício, esse vídeo. Ative o sininho aí para receber notificações de novos conteúdos no canal e também inscreva-se em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Valeu!